Veja só, no dia 2 de setembro, mostramos aqui no programa que as manchetes começavam a contradizer os profetas do apocalipse na pandemia e a dar razão ao presidente Jair Bolsonaro. No dia, exibimos reportagens de março e de agosto. Numa delas, a mais antiga, Bolsonaro era criticado por dizer que a fome mataria mais que o vírus chinês. Na mais recente, um novo dado dava razão ao presidente. E agora mais casos estão vindo à tona. Vejam só, manchete de 30 de março do portal UOL. Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Agora, a manchete do jornal O Globo em 30 de agosto. Depressão e suicídio devem marcar nova onda. 31 de agosto, essa é a data dessa manchete aí. Depressão e suicídio devem marcar nova onda da Covid-19. Um outro exemplo, dia 4 de abril desse ano, portal UOL. Sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados pelo governo. E agora, revista Veja, 3 de setembro de 2020. A manchete, falta de vitamina D pode aumentar o risco de Covid-19, diz novo estudo. E aí, Fiuza, significa que o presidente tinha razão em várias das observações que ele fez lá atrás, é isso, Fiuza? Eu não sei se ele está coberto de razão em todas as vezes que ele questionou as diretrizes dominantes no mundo, mas eu acho que ele intuiu que essa medida do isolamento horizontal, como se chamou, né, de um trancamento total, tomada talvez inicialmente como uma forma muito conservadora, né, de você praticamente eliminar riscos, achando, né, uma premissa falsa, a gente sabe hoje, né, que não eliminou risco algum jogando todo mundo para dentro de casa, mas poderia ser, né, de boa fé. Veio da OMS, né, mais uma vez, essa entidade que se perdeu absolutamente, né, ao longo da pandemia, que se contradisse diversas vezes. A gente vai falar dela hoje de novo em relação à retomada das aulas. Ela, cada hora, fala uma coisa, mas naquele momento era a OMS. Em outros momentos da história, a OMS já foi a referência, né? Já ouvimos muito a OMS. Temos aí pela frente, por exemplo, as questões de vacina, né? Você vai esperar, vai confiar em quem, né? Para certificar, para avalizar as vacinas que estão vindo num ciclo rapidíssimo. Então, eu acho que o presidente intuiu lá no início que as diretrizes estavam apressadas e frágeis, né? Eu não sei se ele acertou em todas as questões que ele colocou, mas a gente tem certeza hoje que a medida do lockdown total, né, sem critérios, sem isolamento de grupos de risco, sempre falo disso aqui e é importante continuar falando, porque a gente continua, de certa forma, à mercê dessa medida, né, que ela não seria natural, que ela não seria equacionável com outros problemas humanos importantíssimos, como eu sempre chamei da asfixia social. Essa asfixia social se deu, ela tem impacto econômico diretamente ligado à questão da nutrição. Rapidamente, a FAO no início já fez uma projeção muito grave sobre aumento de mortes por conta de falta de nutrição. Depois veio a Oxfam, que é uma instituição secular para confirmar e já trazer um dado. Durante a pandemia, a política de lockdown representava cerca de 12 mil mortes por dia, né, de fome. E a gente vê hoje diversos outros males, as doenças represadas, as pessoas que não puderam acorrer ao hospital, que morreram de outras coisas. Então, de fato, a dúvida sempre foi legítima, né, num cenário bastante enigmático. Não porque alguém montou um cenário para ser enigmático, um vírus novo, com muitas dúvidas, mas o que a gente viu foi a afirmação de muitas certezas que não eram sólidas, que não eram científicas, e nesse ponto acho que o presidente fez bem de duvidar. Pois é, né, Ana? E muitas vezes o presidente não foi só criticado, né? Foi hostilizado, ridicularizado, mas agora várias dessas declarações vão se comprovando na prática, né, Ana? Isso, Vitor, e nós também, né, aqui maio, final de maio, junho, nós também levantamos, quantas vezes nós levantamos aqui na Jovem Pan,
E aqui ninguém estava falando em suspender o lockdown geral, né, colocar todo mundo nas ruas, de volta, nas escolas, no trabalho, mas nós questionamos muito a eficácia desse lockdown horizontal, né, como o Fiuza explicou, esse lockdown geral, essa asfixia social. E nós também, né, fomos taxados de obscurantistas e que íamos contra a ciência. Enquanto isso, outros cavaleiros apocalípticos aí, e aí com grande destaque em vários jornais, davam como certo a morte de 1 milhão de pessoas em agosto, né? Nós agora estamos em setembro, e até agora, né, esse número, graças a Deus, não aconteceu. Nós falamos muito aqui também, Vitor, e eu trouxe algumas vezes aqui para os Pingos, uma pesquisa de Oxford, que foi publicada em 2010, se eu não me engano, 2009, 2010, logo depois ali da grande, daquele crash financeiro, né, da crise financeira de 2008, uma pesquisa de Oxford que foi publicada no jornal inglês de psiquiatria, mostrando exatamente os chamados suicídios econômicos e o aumento perigoso em alguns lugares do mundo, 52 países foram analisados, e um aumento perigoso até de 400% nesses suicídios econômicos, onde as pessoas não tinham mais, né, as suas artérias financeiras para continuar provendo ali para suas famílias, e que isso ensinou ao mundo uma preocupação grande em relação a países com uma economia saudável, com propostas econômicas saudáveis, exatamente com essa preocupação. Ou seja, a história já mostrava para a gente que o sufocamento ali de uma economia ao ponto de trazer desespero para as pessoas, era muito prejudicial. A história mostra isso, mas não só o presidente, mas muitos de nós fomos taxados de obscurantistas, né? E aí o tempo, senhor razão, da razão, tá demonstrando que o nosso questionamento no passado, que nem era certeza, o que nós falávamos e discutíamos era exatamente isso, Vitor. Era questionar, mas nós estamos vivendo uma pandemia histórica de proporções nunca antes vistas, né, nessa geração e em outras, e como a gente pode ter tanta certeza por aí em jornais, e diga-se de passagem, esses cavaleiros apocalípticos aí que bateram o martelo em todas as certezas absolutas, inclusive o ex-ministro da Saúde, Mandetta, que daqui a pouco nós falaremos alguma coisa também sobre o novo ministro, nada disso foi confirmado, Vitor. Então, não há problema algum em se discutir dúvidas, incertezas, principalmente dentro de uma pandemia de proporção histórica, que nós continuemos fazendo o nosso papel aqui, vamos continuar duvidando, questionando. Duvidamos do lockdown horizontal para todo mundo, sempre defendemos o lockdown para as pessoas sensíveis, com comorbidade, para os grupos de risco. Agora temos que começar a questionar também a abertura das escolas. As crianças estão há 6 meses dentro de casa, isso está afetando o desenvolvimento infantil, não só no Brasil, mas no mundo. Vamos continuar questionando, sim, vamos continuar questionando a abertura da economia, vamos continuar questionando a vacina, a eficácia do uso da vacina, do uso das máscaras. O nosso direito como cidadão é de questionar, sim. Nessa pandemia histórica, Vitor, quem tem certeza de tudo está mentindo. Você, Zé? Essa é a verdade. Olha, o Imperial College London é uma grande instituição, uma das maiores universidades do mundo, seguramente, em todos os rankings, figura ali entre de primeiro a 10, no máximo ali o 15º lugar, ou seja, é um grande centro, inclusive de inovação,
nós devemos ao Imperial várias inovações e, vamos dizer, saltos na história da humanidade. Mais de 110 anos de existência. Então, não há dúvida. E é uma referência em medicina, ciências em geral, arquitetura, engenharia. E foi lá montado, então, este sistema espalhado pelo mundo pela OMS. A OMS, nós acreditávamos, até essa pandemia, uma credibilidade muito grande sobre destinos da humanidade em termos de saúde. E a gente viu, talvez eu considero que trata-se de um momento da OMS, de uma diretoria fraca demais, né, virou um cabide de emprego e que jogou muita gente no buraco e ficou perdido. Faltou esta grande liderança mundial, inclusive para transmitir experiências, porque o rastro do coronavírus 2 estava correndo pelo mundo, era pegar a experiência de onde deu certo, que deu certo em outros países. A OMS não fez isso. E esta fórmula aí do Imperial College acabou sendo levado e chegou aqui no Brasil. Os governadores ficaram com medo de realmente ser verdade, e aí as pessoas morrendo e os cadáveres sendo creditados aos gestores, aos governadores. E aí o primeiro foi aqui no Distrito Federal, Ibanez Rocha, que ouviu a OMS, natural, né? A OMS naquele momento era a palavra. E fechou tudo, fechou tudo. O Brasil é o país com o maior número de dias parados nas escolas, estudantes sem aulas, né? E saiu como uma corrente pelo Brasil. O ministro da Educação na época, Henrique Mandetta, traçou um quadro assim absurdo. Foi ao presidente Jair Bolsonaro e disse: olha, os carros do Exército vão buscar corpos nas ruas, desse jeito. Aí o presidente Bolsonaro não acreditou naquela possibilidade. Ele ouviu, evidentemente, não é da cabeça dele, ele ouviu outras versões. E entre outras versões, estava ali Osmar Terra, que era ministro da Cidadania, e que mostrou como funciona uma epidemia e como funcionaria uma pandemia que acabou se transformando. Ele pegou, era secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, e pegou H1N1. Chegou ali pela Argentina e começaram ali a morrer pessoas, e inclusive profissionais de saúde. Ele imediatamente fechou tudo e mandou pesquisar, analisar, e chegou à conclusão de que se tratava do H1N1. E ali foram tomados cuidados e tal. Qual era a receita? Não é possível fechar uma escola onde não exista nenhum caso. E houve. Ele citou o exemplo. Lá em Cascavel, uma universidade federal inteira foi fechada, não existia nenhum caso no Paraná inteiro, no estado inteiro, e fecharam a escola, a Universidade Federal, para se ter uma ideia. Era um vírus perigoso? Era. E lá no Imperial College mostrava exatamente como era a transmissão, uma possibilidade de transmissão muito alta, a letalidade nem tão alta assim, mas a transmissão muito alta que possibilita o aumento do número de mortos, né? E aí isso se alastrou pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro identificou, não se pode fechar tudo, e fechar até quando? Aí o ministro sabe-se lá Deus quando, né? Agora imagina, um país inteiro fechado durante 1 ano, 2 anos. Isso não é possível. Isso não é possível. E mais, o próprio ministro Osmar Terra vaticinou. Num determinado momento, todos nós teremos contato com esse vírus. Só se alguém for para uma ilha deserta, né? Qual era a estratégia? Proteger a rede de saúde. A rede de saúde. Então, a quarentena, o isolamento, nunca foi para proteger a pessoa, mas sim proteger a rede de saúde. E nisso, o Brasil se deu muito bem. A curva de mortes no Brasil, podem verificar, não teve aquele pico de vários países. Foi só do Brasil. Foi um patamar alto, constante, mas um patamar que acabou não enchendo os hospitais. E acabou aprovando também
a fortaleza, a força e a necessidade do velho SUS. Nós temos um sistema de atendimento a todos na saúde e funcionou. Tá, posto isso, o governo se organizou e chegou à conclusão de que, parando tudo, haveria prejuízos na economia, e a economia com problemas acaba provocando mortes do outro lado. Falta de atendimento. Quantas pessoas morrerão em decorrência dos vazios nos exames médicos? Ninguém, durante um bom tempo, saiu para fazer exames necessários de identificação de doenças, inclusive doenças que poderiam ser mortes que poderiam ser evitadas, né? Isso tudo foi diagnosticado. E a economia jogou mais de 130 bilhões de reais na base, através desse programa aí. É muito bom e que está sendo colocado. Mas agora precisa ficar permanente. É muito caro, foi uma emergência, que é o salário emergencial. Por outro lado também, abertura de crédito para empresas, liquidez no mercado. Já chega aí a 700 bilhões de reais. Então isso salvou a economia e evitou esse contraponto do presidente Jair Bolsonaro, evitou ainda mais um fechamento total. Pelo menos houve um debate e um contraponto, isso foi muito importante. Agora, voltando a como terminou a Ana, né? Quem apostou, errou. Isso mesmo. Errou o Osmar Terra, que achou que ia ser como a HN1, né? Agora nós já passamos de 130 mil mortos, 132 mil mortos, né? Mas também não foram os 2 milhões que alguns profetas do caos falaram no início da pandemia. E a história é essa. Agora já chegamos a um ponto que mesmo, não acabou, é preciso tomar os cuidados, distância. Mas veja bem, por que fechar uma escola sem nenhum caso no município? Imagine, sem nenhum caso na escola. A receita era fechar a escola, se houver um caso numa sala, fechar a sala. 2 casos na escola, 3 casos, fecha a escola. Mas não de uma maneira generalizada, como se o Brasil fosse uma geleia geral. Gente, cada cidade aqui no Brasil tem as suas características, né?